Eu quero desejar a você uma boa noite. Você que porventura possa estar ouvindo ou depois possa ouvir e assistir esse vídeo. Já é a quarta vez que eu tento gravar sobre esse tema e sempre algo dá errado. Eu não quero aqui dar promoção ao diabo, não quero aqui dar palanque ao diabo, mas eu quero dizer a você, sempre que eu vou falar sobre esse tema, que é o tema suicídio, sempre há um embaraço. Essa semana eu fui gravar e fui obrigado a apagar a gravação, porque a internet interrompeu ao meio e eu não pude prosseguir. Mas eu queria começar falando sobre este assunto crítico, um assunto bastante polêmico. E eu queria perguntar a você, uma pergunta que já fizeram a mim, uma pergunta que eu também faço às vezes. Aquele que tira a sua vida, ou melhor, um cristão conhecedor do Evangelho, que tira a sua vida, que antecipa a sua morte, ele poderá ser salvo? Será que ele pode entrar no reino de Deus? Este é o assunto que eu quero tratar aqui nesta noite. Veja bem, se ele é conhecedor do Evangelho, se ele conhece o Evangelho de Jesus Cristo, ele não pode precipitar ou antecipar a sua vida, até porque o Salomão, o homem mais sábio da terra da época, disse o seguinte: para tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de viver e há tempo de morrer. Porque há tempo para todas as coisas no céu ou embaixo do céu. Então, quem interrompe ou quem antecipa esta situação, ele está pecando contra si próprio e ele está pecando contra Deus. Ele está sendo um assassino de si próprio. Ele, além de ser um suicida, ele está sendo um assassino de si próprio. Ele está tirando a sua própria vida sem dar a ela chance para refletir e para pensar, para arrepender-se. É claro que o suicida, ele não sai aqui de uma mesa de jantar e diz, vou tirar a minha vida. Não, não é assim. Isso é algo que vem acumulando já dias, meses, anos, e ele vai acumulando em sua mente algo maligno, diabólico, a semente do diabo que foi lançada no seu coração, na sua mente, ele vai captando aquela semente e vai fazendo com que ela nasça, e ela vai crescendo e vai produzindo frutos. É como você andar no deserto, em um lugar, numa estrada de muita poeira. Quando você começa a andar, você vai sentir, vai notar que tem poeira. Você vai olhar para os seus pés e quase não vai ver poeira, mas se você passar um pano branco, você vai ver que já tem poeira ali. E se você continuar andando, vai chegar um momento que seus pés vão ficar cobertos de poeira. É isso que acontece com o suicida. Ele simplesmente vai aceitando todas as coisas que Satanás põe em seu coração, ele vai acolhendo aquilo, ele vai guardando em seu coração, chega um momento que ele vai entendendo que a sua vida não tem motivo algum para continuar. Porque ele olha para alguém e vê aquela pessoa próspera, se for uma pessoa invejosa. Ele olha para outro e vê uma pessoa bem casada, uma família abençoada. Ele olha para outro, um colega seu de escola, e vê que aquele colega seu de escola estudou, aprendeu, e hoje ele é um doutor, é alguém que se formou. Ele olha para uma família abençoada e fala, eu não consigo ter uma família assim. E essas coisas vão acarretando na sua mente, vão guardando e vão sendo arquivadas na sua mente, e o seu pensamento não mais é um pensamento sadio. O seu raciocínio está voltado para a destruição da sua própria vida. Mas como é que nós podemos afirmar se um suicida ele entra no céu ou não? Nós não podemos afirmar com os nossos achismos, com as nossas intenções, com os nossos projetos, mas nós podemos afirmar lendo a palavra de Deus. Eu assisti há uns dias atrás e vi um youtuber dizendo que o suicida, se a pessoa tiver com um problema grave, o suicídio é uma válvula de escape. Isso é uma aberração, para não dizer outro termo.
Isto é uma aberração. Então, se eu tiver um problema grave na minha vida, ao invés de eu encarar, ao invés de eu enfrentar, ao invés de eu lutar contra esse problema, eu vou arranjar uma válvula de escape que é tirar a minha própria vida? Será que isso não se chama covardia? Será que isso não se chama timidez? O que nós podemos pensar de alguém que no momento difícil da sua vida, da sua carreira, dos seus estudos, ele pensa que não tem condições mais de prosseguir? Depois nós vamos ler um texto baseado nisso, no calcular de que não tem mais condições de prosseguir. Mas agora, como eu posso achar base bíblica para dizer que a pessoa que tira a sua própria vida não vai entrar no céu? Há vários textos que nós podemos aliar aqui a esta conversa, mas eu quero ler um texto que diz assim: qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Veja bem, qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Ou seja, aquele que odeia o seu irmão, ele é um homicida, ou seja, ele é um assassino. E ele não tem vida eterna permanente. Agora, imagine alguém que tire a sua própria vida. Ele é um assassino de si próprio. Ele assassinou a si próprio, ele ceifou a sua própria vida. E quando alguém é um homicida que tira a vida de outrem, ele ainda tem chance de arrepender-se pelo ato que ele cometeu. Quantos assassinos hoje se converteram e são salvos em Cristo Jesus, se arrependeram dos seus atos? Quantos assassinos? O próprio ladrão da cruz. Nós não sabemos quais eram as atrocidades daquele ladrão a fundo, mas naquele momento da sua morte, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele pediu para o Senhor Jesus que lembrasse dele, que lembrasse, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que o Senhor Jesus viu naquele homem foi arrependimento, foi mudança. Ele arrependeu-se dos seus atos. E quando há arrependimento, há perdão. É isso. Tão simples assim. Agora, um suicida, como ele pode se arrepender se ele próprio tirou a sua vida, não dando a ela oportunidade para o arrependimento? Qual é o seu destino? É muito claro o texto aqui. É muito claro. Qualquer que odeia o seu irmão é um homicida. Veja bem que não está falando nem de assassinar fisicamente, apenas de odiar. Um que odeia o seu irmão, ele é homicida, ele é assassino. Veja bem. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Então, ele automaticamente está condenado para o inferno. E não existe, não vamos sair com essa, ele estava com uma situação muito difícil, ele estava com um problema dificílimo de resolver, ele não conseguia resolver os seus problemas, e por isso ele chegou a esse ponto, Deus há de perdoá-lo. Espera aí. Não é bem assim as coisas. As coisas não são bem assim. O suicídio é um ato irreversível. Ou seja, não tem como o cidadão voltar atrás para se arrepender. Não tem como o cidadão voltar atrás para um conserto. A partir do momento que ele fechou os olhos para esta vida, ele já não tem mais chance para o arrependimento. Porque esse ato de arrependimento é um ato de consciência, é um ato de decisão própria em vida. É por isso que nós precisamos conhecer o Evangelho de Cristo para nós estarmos livres desta situação que tem ocorrido muitíssimo em todo o mundo. O índice de suicidas é muito grande. Se você pesquisar na internet, você vai ver o quanto é grande o índice de suicida. Portanto, é preciso que nós conheçamos a Bíblia. O suicídio é um ato irreversível, ou seja, sem chance de perdão. É um pecado premeditado. Como eu disse agora há pouco, ninguém levanta da mesa de jantar
vai e tira a sua própria vida. Ninguém dá um beijo no filho, brinca com o filho, faz uma festa e vai e tira a sua própria vida sem antes estar já maquinando essa situação na sua mente e no seu coração. Se ele chegou a este ponto, é porque ele já vinha maquinando, alguma coisa estava fazendo com que ele desgostasse da vida que é tão bela e tão curta, e ele estava vivendo desgostado da vida para chegar ao ponto de tirar a sua própria vida. E o que leva ele a isso? Será que nós podemos dizer foi o diabo que fez? Será que nós podemos dizer Deus permitiu? Será que nós podemos dizer foi uma decisão própria dele? Claro. E aí nós podemos afirmar foi uma decisão própria dele, sem dar a ele mesmo chance, porque o cidadão que vai tirar a sua própria vida, ele sente uma grande pressão do diabo, que aí o diabo começa a tirar proveito a partir dos momentos da decisão dessa pessoa. O diabo começa a tirar proveito a partir do momento da sua decisão e começa a fermentar a sua mente. Quando ele pensa, para mim não dá mais, o diabo fala, é verdade, para você não dá mais. Para mim não tem jeito, o diabo fala, para você não tem jeito, você já pensou, você viu sua família está destruída, veja bem, você não consegue sobreviver, no seu emprego você não desenvolve, as coisas estão muito difíceis. E o diabo começa, a partir do momento em que ele pensa, em que ele planeja tirar a sua vida, passa o diabo a trabalhar na sua mente. Quem foi que fez Eva pecar? Quem foi que fez Eva escolher entre a árvore da vida e a árvore da morte? Foi o diabo. Mas a partir de quando o diabo passou a fazer com que Eva decidisse? A partir do momento que Eva passou a conversar com Satanás, passou a trocar ideias com Satanás, e ali o diabo teve uma oportunidade de conversar com ela e dizer a ela o seguinte: olha, ele disse assim para você não comer, porque se você comer, você vai ser igual a ele. É por isso que ele não quer que você coma. Então, o diabo usa as suas artimanhas, o diabo traz para você as intenções maléficas, demoníacas, ele te convence de que após a morte, após o suicídio, há uma esperança. Após o suicídio, ele pode se arrepender. Aí a Igreja Católica diz o seguinte, não atacando aqui a Igreja Católica, que respeito muito, mas a Igreja Católica diz o seguinte: não, vamos rezar por ele que ele vai chegar ao céu. Não. A oração, o ensinamento, todas as instruções têm que ser em vida. A partir do momento que o nosso espírito sair desse cadáver e ser elevado a Deus, ou não, não terá mais chance. É por isso que nós temos que aproveitar enquanto é tempo. E veja bem que Eclesiastes, Salomão, diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nós podemos interpretar essa mocidade como um tempo saudável, mente sã, coração sã, olhos abertos, ouvidos abertos. Nós podemos interpretar dessa forma, enquanto há lucidez. Porque muita gente perde a lucidez. Muita gente vai parar num manicômio, num hospital psiquiátrico, vai passar a tomar medicamentos fortíssimos que ela não vai ter mais condições de raciocinar, porque quando ela teve oportunidade de raciocinar, de injetar na sua mente, no seu coração, o Evangelho de Cristo, ela não fez. Ela deveria ter lembrado do Criador enquanto ela estava em condições. E a partir do momento que ela não tem mais condições, também não tem mais jeito. Ele é um pecado premeditado. O cidadão que vai tirar a sua vida, ele premedita, ele planeja como é que vai ser, o que é que ele vai usar. Eu não quero citar aqui nenhum meio, mas ele vai pensar no que ele vai usar. O que é que ele vai usar? Qual é o meio que ele vai se utilizar para tirar a sua própria vida? Então, não tem como dizer que foi um acidente. Agora, nenhum acidente é diferente a situação. Nós podemos lembrar de 2002, 2001 ou 2002, aquela tragédia do World Trade Center, das Torres Gêmeas. Nós podemos lembrar daquele tempo.
O que foi que aconteceu? O que nós vimos? Se você assistir o filme, você vai ver muita gente saltando entre a fumaça. E aquelas pessoas que estavam saltando, elas não estavam saltando para a morte. Elas estavam saltando para a vida. Elas estavam correndo em busca da vida. Elas não disseram, não planejaram, vou pular daqui, vou morrer, não. Nem planejaram nada, pularam em busca de um socorro, em busca da vida. Essas pessoas, se elas eram salvas em Cristo Jesus, não estou dizendo se ela pertencia a alguma igreja, não, mas estou dizendo se ela é salva em Cristo Jesus, conhecedora do Evangelho de Cristo, elas foram salvas por Cristo Jesus. Porque a sua intenção não era tirar a sua própria vida. Agora, quando a pessoa maquina o mal, planeja o mal, ela vai pagar com as consequências. Veja bem o que diz Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Os céus e a terra, Deus dizendo, os céus e a terra eu tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. São escolhas. Escolhe, pois, a vida que eu te propus para que viva tu e a tua descendência. Só que muitos que vivem neste mundo, é claro que o mundo perverso, o mundo maligno, o mundo bastante diabólico, mas ele se envolve com as vozes do diabo e não suporta mais, porque o próprio diabo alimenta o coração dele, alimenta a sua mente para a morte. Alimenta para a morte. E ele acaba concluindo: o suicídio também é um pecado sem reconciliação. Qualquer pecado, a Bíblia diz, nós vamos ler depois o texto, qualquer pecado é perdoável diante de Deus, com exceção a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso quando você ainda está em vida e blasfêmia contra o Espírito Santo, você não tem mais chance para arrepender-se do seu pecado. Agora, quando você também tira a sua... Ali está falando em vida. Agora, quando você tira a sua própria vida, como é que você vai pedir perdão do seu pecado? Em que momento? Porque é quando nós estamos vivos que nós temos que nos arrepender. É quando nós estamos vivos que nós temos que nos consertar. Depois que nós passarmos deste mundo para a eternidade, seja ela com Cristo ou não, depois que nós passarmos deste mundo para a eternidade, as coisas vão ser bem diferentes. Não vai ter mais chance para o arrependimento. E aí o que acontece? Ele é também um ato egoístico. O cidadão não pensa nos filhos que ficaram, o cidadão não pensa na esposa que deixou, o cidadão não pensa nos pais que criaram com tanto carinho, ensinando a verdade, ou talvez não, mas o cidadão não pensa em ninguém, ele só pensa nele no momento. No momento em que ele vai trazer em sua mente, acha que vai trazer um alívio para a sua vida. Um descanso enganoso. É por isso que a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, demasiadamente perverso. Ele não tem chance, não terá mais chance para o arrependimento. Portanto, a mente dele, a morte dele é uma morte vergonhosa, que deixa um rastro de vergonha para trás, de pavor, de incógnita. Irmãos, pais, mães ficam o tempo todo pensando o que foi que levou o fulano a praticar este ato. Ele vai questionar, a família vai questionar, os filhos vão perguntar: cadê o papai? E assim por diante. É uma tormenta para os que ficam e uma tormenta irreparável para quem vai. Portanto, o suicídio é algo abominável diante de Deus. Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Nós não podemos pedir que Deus tire-nos do mundo para viver melhor. É claro que a eternidade com Cristo, a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e o coração nem a mente jamais pôde imaginar o que Deus tem preparado para nós. É coisa inexplicável.
Mas tudo tem o tempo certo. Salomão já disse, há tempo para viver e há tempo para morrer. Há tempo. Não é preciso nós precipitarmos. Vamos viver a vida com alegria. Vamos viver a vida com prazer. Você vê quantas pessoas estão nos hospitais lutando pela vida, querendo sarar daquela enfermidade para viver. E a pessoa que está com um simples problema, e eu estou dizendo simples, que pode ser muito grave para ele, mas nunca ao ponto de ele tirar a sua própria vida. Este é um ato triste e que tem nos preocupado muito nesses últimos dias. Nós temos ficado muito preocupados com essa situação. Então a Bíblia traz-nos o relato sobre o pecado imperdoável, que é qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca, sabe o que é? Nunca, essa palavra é pesada, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Isso é o que blasfemar contra o Espírito Santo. Agora, o que tirar a sua vida também, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia não fala muitas coisas. Você já leu alguma parte na Bíblia que Jesus estava sorrindo com os discípulos? Você já leu alguma parte da Bíblia que Jesus foi à casa de banho ou ao banheiro? Não, muitas coisas que Jesus fez não está registrado, coisas do cotidiano. Então, nós entendemos perfeitamente que aquele que tira a sua própria vida, ele está condenado para a eternidade. Talvez alguém que está ouvindo ou que vai ouvir vai dizer, poxa vida, o meu filho, o meu irmão, ou o meu familiar tão próximo fez isso, e agora esse pastor vem falar que ele está condenado. O que é que eu vou fazer? Nada mais a fazer. Nada mais a fazer. O verso anterior a este, que diz que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, diz o seguinte, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Todo pecado. Se você blasfemar contra Deus, você será perdoado. Se você blasfemar contra Cristo, você será perdoado. Se você blasfemar contra o seu pai, a sua mãe, seja lá quem for, não faça isso. Claro que eu não estou lhe incentivando a fazer isso, mas você será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo e o suicídio é impossível ser alcançado por Deus. Veja bem que diz em Colossenses 2, verso 13 e 14. E quanto a vós, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou. Veja bem, quando nós estávamos no pecado e na incircuncisão da nossa carne, ou seja, sem arrependimento, incircuncisão quer dizer sem tirar a parte inútil do nosso corpo, espiritualmente falando, da incircuncisão da vossa carne, vos vivificou. Jesus veio para trazer vida e não morte. Ele diz, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Quando for o tempo de nós sermos ceifados, é claro, o Senhor Jesus vai contribuir para isso, vai permitir que isso aconteça. Porque chegou o tempo, quando Ele nos chamar, alguma coisa vai nos levar. Algum motivo vai existir. Esse motivo pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser uma queda, pode ser diversas coisas. Pode ser um assassinato, pode ser diversas coisas. Mas quando chegar o tempo que o Senhor nos chamar, até um hino em nossa igreja que diz, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Mas vamos esperar chegar o dia. Colossenses diz, então, continuando a leitura, juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas. Vou ler novamente na íntegra para você entender. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Ele nos vivificou, perdoou todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, tornando-nos limpos. Veja que diz o verso 14 ainda, havendo riscado, ou seja, ele apagou a cédula, ou seja, a lei que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que é isso? Graça. Nós fomos salvos pela graça, não pelos nossos merecimentos. Não porque nós fazemos o bem, não porque nós lemos a Bíblia, não porque nós gostamos da Bíblia, não porque nós vamos à igreja, nada disso. Nós somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido. Favor imerecido. Favor que nós não merecemos. Portanto, somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: ah, Senhor, estava tão difícil. Eu não consegui vencer as dificuldades da vida. Eu não conseguia vencer os problemas. Eu devia para todo mundo. Eu estava sendo ameaçado de morte. Eu estava passando vergonha. Não aguentava mais. Eu tive que viver foragido. Ele pode chegar com essas questões todas diante de Deus e dizer: por isso eu resolvi tirar a minha vida, porque eu achei que tirando a minha vida eu estava livre daquela situação. Isso é um dos enganos que Satanás traz ao coração daquele que já vem intencionando a tirar a sua própria vida. Agora eu vou ler o versículo. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitiu que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos provém também o livramento, de sorte que possais suportar. Então nós não vamos poder ter desculpa diante de Deus. Nós não vamos poder trazer motivos. Olha, Senhor, foi por isso que eu tirei minha própria vida. Foi por isso que eu fui o meu assassino. Foi por isso que eu não dei chance para a minha vida. Porque não, aqui está dizendo, Paulo está dizendo em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, 13, não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. De sorte que possais suportar. Que coisa interessante. Por mais que seja difícil o momento, por mais que a luta seja grande, por mais que a vergonha seja grande, por mais que o castigo, a humilhação, seja o que for, seja grande, se nós buscarmos a presença de Deus, se nós tivermos um momento, uma vida de comunhão com Deus, através da leitura da Bíblia e da oração, nós vamos conseguir vencer. Você sabe um momento, quando é que nós não vencemos uma guerra, uma batalha? Quando nós não comparecemos lá. Quando nós não nos levantamos para reagir. E é por isso que a palavra do Senhor diz que não lutastes até o sangue contra o pecado. Está escrito em Hebreus. Até agora não lutastes até o sangue. Ou seja, lutar contra o pecado com todas as suas forças para não permitir que o pecado faça morada em sua vida. Se você lutar com todas as suas forças, você vai vencer. Mas para isso, é preciso buscar. Você só perde a batalha contra Satanás quando você não se levanta na oração, quando você não busca a presença de Deus, quando você não louva a Deus com os seus lábios, que todos esses atos são atos de aproximação e de intimidade com Deus. Se você chegar a viver uma vida na presença de Deus, o diabo não tocará em você. Olha, veja bem o que diz aqui em João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Eu falei com uma mulher hoje, enquanto ela raspava a minha cabeça, deixou quase zero, e eu tinha dito a ela que não cortasse muito. E ela é uma mulher cheia de aflição, cheia de angústia, cheia de problemas, já teve em tantos ninhos, já teve em tantas situações e agora disse: eu não vou mais à igreja. E eu disse: tudo bem, a senhora não vai à igreja. A senhora está errada, mas eu não vou forçá-la. Mas a senhora precisa, o que a senhora precisa é do novo nascimento em Cristo Jesus. Ela disse: porque eu faço bem.
O que a Bíblia nos manda fazer o bem e não olhar a quem, aquela coisa toda, ajudar o pobre, ajudar o necessitado, tudo isso é viável e é importante. O cristão, o crente em Jesus Cristo precisa fazer essas coisas. Mas a principal coisa que nós temos que fazer, depois essas serão consequências, é o novo nascimento em Cristo Jesus. O que foi que Jesus disse para Nicodemos? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E eu explicava isso a ela. Então nós sabemos que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. O diabo só vai tocar no crente em Jesus Cristo se ele estiver distanciado de Deus, vivendo em pecado. O que a Bíblia diz também? O anjo do Senhor acampa ao redor do que o temem e o livra. Quando você tem o temor de Deus, quando você respeita Deus, pondo em prática a palavra de Deus, o diabo não tem poder contra a sua vida. Não existe macumbaria, não existe feitiçaria, não existe encruzilhada, nada disso vai poder te tocar. Não é um privilégio muito grande nós estarmos em Cristo? E não estou falando de religião, estou falando de estarmos em Cristo. Você pode estar em Cristo, embora eu sou pastor, eu não posso pregar o desigrejamento, mas você pode começar a ser crente, começar na sua casa, lendo a Bíblia. Ah, mas eu não entendo. Leia uma vez, leia 2 vezes, leia 3 vezes o mesmo texto e vai lendo pedindo a Deus sabedoria. Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Você não precisa pagar, você não precisa ficar 5 anos na universidade para ter sabedoria divina. É o Espírito Santo quem vai fazer você compreender a palavra de Deus ao ponto de ser salvo em Cristo Jesus. Portanto, não há justificativa para o suicídio. Não há justificativa para o suicídio. A pessoa que tirou sua própria vida, ela jamais vai conseguir justificar. Jamais. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, Paulo escrevendo, ele diz que Deus não dá luta, não dá tribulação a nós maior do que as nossas forças, do que as nossas capacidades. Eu já tive muitos problemas seríssimos. Seríssimos. Você não faz ideia e eu não quero citá-los aqui. Perdão. Já tive problemas seríssimos de levar aqui em minha cabeça 14 pontos. De bandidos entrarem em minha casa e eu quase ir ao óbito. E outras coisas terríveis aconteceram. Mas o Senhor me sustentou. O Senhor me segurou firme nas suas mãos. E não deixou que eu cometesse uma atrocidade tão grave como essa, que é o suicídio. Não quero dizer que não veio momentos na minha cabeça. Não quero dizer que chegou o momento que eu não via a esperança, que eu não via o túnel, muito menos a luz no fim do túnel. É claro que chegaram esses momentos. Mas o Senhor nos guardou, porque nós amamos ao Senhor e Ele também nos guardou. Por que nós vamos recusar a vida, não é? Se a vida é tão bela, por mais difícil que seja os momentos, mas são momentos. São nesses momentos difíceis que nós nos fortalecemos. Esses dias mesmo eu estou passando alguns momentos difíceis, bastante difícil com a minha família. Minha esposa não está bem de saúde, meu filho também não está bem. Nós estamos tratando de uma leucemia grave e algumas das pessoas sabem, nós temos lutado contra isso. Eu estou aqui agora pela graça, porque a minha vontade era estar embaixo da coberta com a cabeça coberta. São momentos que nós passamos, mas que eles vão passar. Eles não são permanentes. Eles não são motivos para nós colocarmos fim na nossa vida. Eles não são motivos, jamais são motivos. Jamais o suicida vai poder chegar diante de Deus e justificar. Dizer que ele foi perseguido, dizer que ele foi tentado, dizer que ele fez isso ou que ele fez aquilo. Não. Veja bem o que diz, o texto que eu dizia para você é o seguinte. As coisas que os olhos não viu e que os ouvidos não ouviram, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Quem tira a sua vida, dificilmente é um momento de prazer. Dificilmente ela estava tão bem e resolveu tirar a sua vida. Eu quero ler alguns textos de pessoas que tiraram as suas vidas e você vai ver como elas estavam, como estava o seu espírito. Veja bem, a Bíblia fala de Abimeleque. Abimeleque era filho de Gideão
e tentou tornar-se ao rei do povo de Israel. Foi ferido na cabeça por uma mulher. Veja bem, foi ferido na cabeça por uma mulher. Ao perceber que iria morrer, pediu ao seu pajem que o matasse, para que não se diga de mim: uma mulher o matou. E seu moço o atravessou. Uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Ele foi primeiro caso de suicida. Né? Veja bem, o seu moço o matou, né, com a própria espada. Está em Juízes 5:59. Esse é um dos suicídios registrados, o primeiro suicídio registrado. Sem contar com o suicídio de Eva e Adão, que foi um suicídio e um assassinato espiritual. Adão e Eva colocou toda a raça humana debaixo do pecado. Nós estávamos mortos debaixo do pecado e agora Cristo veio para fazer com que nós revivêssemos. Depois nós vamos ver um outro caso de assassinato, que é o caso de Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, semelhante a Abimeleque, em uma situação crítica, onde os filisteus venciam a batalha contra os israelitas, também pediu que o seu pajem, ou que o seu companheiro, o matasse. Porém, o seu companheiro, o seu pajem de armas, não quis, porém temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Saul cometeu um suicídio. Ele tomou a espada e caiu sobre ela. Por quê? Qual era o problema dele? É porque ele estava muito feliz? É porque ele ganhou as batalhas? Não, o problema dele era uma frustração. Abimeleque foi a vergonha de ter sido morto por uma mulher. Ele tinha sido atingido na cabeça, talvez ele poderia até se salvar, não ter sido morto, mas ele não quis aceitar, admitir que uma mulher tivesse matado. Depois nós vemos também outro que tirou a sua própria vida. Aitofel. Está em 2 Samuel 17:23. Um dos traidores de Davi, vendo que suas artimanhas para destruir o seu rei havia falhado, levantou-se e foi para sua casa e para a sua cidade e pôs ordem em sua casa e se enforcou. E morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Veja bem o que levou Aitofel, esse traidor de Davi, tirar a sua própria vida. Então não existe motivos para nós tirarmos a nossa vida, e o diabo usa os motivos, que é a vergonha, que é o vexame, que é as situações. Depois nós vemos Judas, que fora visto por revelação pelo profeta Leí, em 600 anos antes de Cristo, tomou um dos apóstolos pré-ordenados do Salvador, ele que acompanhara o Salvador durante o ministério mortal e que o traiu por 30 moedas de prata. Arrependido disse: pequei traindo sangue inocente. E ele afirmando ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi e enforcou-se. Veja que todos os fatos, todos os acontecimentos de suicídio é por causa da vergonha, é por causa da humilhação, é por causa da frustração. Ou seja, deixaram de olhar para Deus, no caso do Antigo Testamento, e foram por fim na sua própria vida. Deixaram de olhar para Cristo e foram por fim na sua própria vida. Então, não há motivos, como a Bíblia já cita, para o suicida praticar a sua atrocidade. Não há motivo. Portanto, nós precisamos orar para as pessoas que vivem um momento perturbado. Quantas pessoas nessa pandemia tiraram suas próprias vidas? Dono de empresas, dono de restaurantes. Quantas pessoas que chegaram ao caos por não conhecer o livramento de Cristo Jesus, por não conhecer a salvação em Cristo Jesus, ceifaram as suas próprias vidas e vão prestar conta a Deus por ela. Se você conhece alguém que está perturbado, alguém que está com sintomas diferentes, alguém que procura ficar muito isolado, alguém que tem uma fisionomia perturbada, procure aproximar-se dessa pessoa e diga para ela que há esperança em Cristo Jesus. E é por isso que eu quero deixar esse vídeo gravado aqui, porque há esperança em Cristo Jesus.
Não é preciso nós ceifarmos a nossa própria vida, que é tão bela, que é tão gostosa de viver, mesmo em meio às dificuldades. Mas é um prazer estar vivo. Nós olhamos quantas pessoas partiram nessa pandemia e nós, pela graça de Deus, estamos aqui. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. E você possa repassar esse vídeo para pessoas que precisam ouvir. Não estou preocupado com like ou com dislike. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é levar esses vídeos para que as pessoas possam ouvir e encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Pai querido, aqui tem algumas pessoas ouvindo este vídeo, esta live, neste momento, Senhor, e eu quero depois gravar isso para que mais pessoas possam ter a oportunidade de ouvir. Quantas pessoas, Senhor, estão longe de Ti, sem conhecer o Salvador, mas conhecendo aquele que veio para matar, roubar e destruir. E este que veio para matar, roubar e destruir tem semeado morte nos corações, nas mentes. Tem misericórdia, Pai, que haja oportunidade para si mesmo, que as pessoas possam dar oportunidade para a sua própria alma, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um resto de noite abençoado, na paz do Senhor Jesus. E para vocês, se eu não te ver, uma boa passagem de ano.